Estamos de volta com o nosso programa Eclésia e o tema dessa noite estamos falando sobre Maria nas Sagradas Escrituras. Estamos conversando sobre textos bíblicos que tratam diretamente da pessoa de Nossa Senhora e outros que a gente precisa entender o contexto, né? Vamos dizer assim, é diretamente também sobre Nossa Senhora, mas quando a gente tem o auxílio, por exemplo, de alguém que estudou Sagradas Escrituras de maneira mais profunda, a gente consegue perceber isso de maneira mais clara, que é o caso do Padre Guido, que é biblista, doutor em Bíblia. Aliás, o senhor fez doutorado em Bíblia onde mesmo, Padre Guido? Roma. Em qual universidade? Universidade Urbaniana, que é do Vaticano. Foi lá que o senhor foi aluno do nosso querido Papa Bento XVI, né? Exato, né? Muito legal, hein, Padre Guido? É. Bom, a gente vai voltar naquela questão do bloco anterior, só agradecer alguns telespectadores aqui. O Renato Melo, por exemplo, de Campinas, está fazendo aqui umas considerações interessantes. Entre outras coisas, só que um breve parênteses aqui, Padre Guido, ele lembra da importância da figura de Nossa Senhora na igreja primitiva e ele queria confirmar, esse tipo de devoção que nós temos a Nossa Senhora estava presente nessa igreja primitiva? Sim, inclusive temos um documento, em nome dessa pessoa? Renato Melo. Renato, obrigado pela sua colocação. Temos um documento gravado no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no versículo 14, onde está escrito que os apóstolos perseveravam na oração juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. E o autor dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, não esqueçamos que, conforme a tradição, era também um ótimo pintor e parece que foi ele que conseguiu fazer um retrato ao vivo do rosto de Nossa Senhora. Aliás, a gente tem esse assunto a gente vai voltar no programa muito em breve, pois São Lucas que teria pintado um quadro na presença da Virgem Maria, Sim. talvez o primeiro iconógrafo da história, o próprio São Lucas. Há depois algumas cópias desse primeiro ícone. Chegou, por exemplo, esse tipo de devoção à padroeira da Polônia, Nossa Senhora Częstochowa. Assunto da Polônia, assunto de Nossa Senhora Częstochowa, sobre a vida do Papa João Paulo II. Nós vamos exibir em breve, né? Pois fizemos uma série de reportagens, o Padre Guido, eu, o nosso diretor Bruno Bergamo, o nosso cinegrafista Guto Stancati, fizemos uma viagem até a Polônia, passamos alguns dias lá gravando os lugares onde vai acontecer a Jornada Mundial da Juventude e um pouco dos pontos históricos e religiosos daquele país, que é riquíssima a história. Você não pode perder, tá? Nos próximos programas, fica atento, a gente vai divulgando aqui aos poucos, mas essa história aí de São Lucas, que teria pintado o quadro, nós vamos conversar com calma quando a gente entrar no assunto da Polônia. Mas obrigado pelo teu e-mail. O Oscar José de Taboão da Serra já está mandando um recadinho dele aqui. O João Marcos Fernandes Neves, de Igaporã, Bahia. Eu acho legal que às vezes algumas pessoas mandam assim mesmo. Olha, estou aguardando ansiosamente o programa começar. O programa nem começou, ele já mandou e-mail aqui. Ó. Sem dúvidas é o melhor programa da TV. Obrigado, viu, João Marcos, aqui pelo teu e-mail carinhoso. O Armando José Hecker. Eu nunca sei seu sobrenome aqui, viu, Armando José? Acho que é Hecker, ou Heckert. Que na semana passada ele mandou que o netinho dele assiste o programa de 10 anos. Obrigado, viu? Já criança aprendendo a catequese. É isso aí, parabéns, viu, João Felipe? Se preparando bem para a catequese, assistindo o programa Eclésia aqui. Não sei se você já fez primeira comunhão, mas provavelmente o crisma não. Então, se prepara bem mesmo. Poconé, Mato Grosso, quem está mandando aqui para a gente? Inês de Poconé, Mato Grosso. O Padre Guido vai responder sua mensagem por e-mail também, viu? O Antônio Almeida, da cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Esse tema de Maria nas Sagradas Escrituras está muito legal, estou aprendendo muita coisa. Legal, muito obrigado, viu, Antônio? Tem outras participações aqui, outras perguntas bacanas que a gente vai fazer na sequência. Aliás, sempre agradecendo aqui a participação, a interação do nosso público, que é bastante intensa, gente de todo o Brasil. A gente cria uma ferramenta rapidamente para que a gente possa ter mais interação ainda sobre o programa, sobre o nosso trabalho aqui, Eclésia, no Facebook, né? Você pode visitar a minha página com o apresentador Eric Módulo. É facinho de você encontrar. Vai lá no Facebook, facebook.com, que é o endereço, /apresentador Eric Módulo. Meu nome é apresentador Eric Módulo. Vou publicar sempre coisas relacionadas aqui ao programa. Publicar programas antigos, vídeos. Por exemplo, hoje mesmo publiquei um videozinho antes da gente começar aqui a fazer o programa ao vivo. Um vídeo que eu publiquei, gravei rapidinho aqui com o Padre Guido antes do programa. Enfim, curtam lá a página Apresentador Eric Módulo no Facebook e a gente também vai replicar os nossos assuntos relacionados aqui do programa Eclésia e outros trabalhos também aqui da TV Século XXI, tá bom? Não deixa de curtir. Padre Guido, vamos voltar lá. Sim. Cântico dos Cânticos, um livro que parece que o autor está lidando com a linguagem amor de esposa, de esposo.
O que, aliás, não teria nenhum problema, ter Não. uma declaração de amor entre homem e mulher. Enfim, na Bíblia isso não teria nenhum problema. Mas, porém, parece que se trata de uma linguagem figurada para comparar o amor de Deus com os homens. Exato. Foi a maneira mais prática que este homem encontrou de manifestar o seu amor para com Deus. É possível também a gente falar que esse tipo de amor seria também de Cristo com a sua igreja? Sim, podemos usar a mesma linguagem, né? É bom que os senhores tenham um tempo hábil. Claro, a Bíblia, gente, não falta nas nossas casas, mas digamos a verdade, Eric, dizem justamente que é o livro best-seller, isto é, mais vendido, mas temos que reconhecer que talvez é o livro menos lido. Né? Mas como seria importante se nós tivéssemos um tempo hábil diariamente para curtir algumas páginas da Bíblia. Esta parte dos livros sapienciais se diferencia porque está escrita em forma de poesia. Também neste livro do Cântico dos Cânticos, né, é o amor do esposo com a esposa. É de aí que nós encontramos uma frase que se destaca entre tantas sobre a beleza feminina desta esposa, que seria exatamente a imagem de um Deus que merece o louvor sem limites. Por isso o autor usa a expressão você, querida esposa, é tão bonita, é toda bela e não tem nenhuma mancha em você. E quando a gente pensa, então, nenhuma mancha, sem mácula, imaculada, então também a relação com Nossa Senhora não é tão difícil de pensar isso. Exato. A igreja usa, inclusive, até na história da piedade religiosa, foram criados muitos hinos com estas palavras, em língua latina. Tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Toda bonita é Maria e em você não tem nenhum efeito da mancha do pecado original. Como o senhor bem explicou, o texto original não traz o nome de Maria. Não. Mas a piedade popular acabou colocando Maria lá no meio. E a igreja aprova isso. Certo. Porque é uma maneira... Olha, este livro foi escrito centenas de anos antes de Jesus. Certo. E esta frase se destaca como uma verdadeira luz que nos orienta para imaginar exatamente Nossa Senhora. E não esqueçamos que um dia, e aconteceu já, exatamente no ano 1854, o Papa Pio IX, que hoje é beato, proclamou como verdade de fé a Imaculada Conceição de Maria. Tudo relacionado. Perfeito, na Aliás, sintonia total. Os assuntos do... Já dedicamos um programa exclusivo sobre os 4 dogmas marianos. Está no nosso site, portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você pode acessar lá e achar a página do programa Eclésia, todos os nossos programas estão disponíveis. Agora, vira e mexe, quando a gente fala sobre Nossa Senhora, a gente acaba voltando aqui nos 4 dogmas marianos. E quando a gente passa um estudo bíblico sobre a presença de Nossa Senhora, percebeu que pelo menos 2 dos dogmas já apareceram aqui. Eu acho que vai aparecer mais até o final do programa. Padre Guido, sim. Bom, só lembrando a passagem de Cânticos do Cânticos, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Vamos dar sequência aqui para a gente encerrar o assunto do Antigo Testamento, que é rico, mas eu queria que o senhor explicasse, pelo menos, dando destaque para 3 personagens, 3 mulheres do Antigo Testamento, e qual a relação dessas mulheres com a Nossa Senhora. O assunto é longo, mas vamos tentar resumir para explicar para os nossos amigos telespectadores. Sim. Vamos lá. Há também a presença de 3 mulheres, o nome delas é Abigail, Esther e Judite, que nos apresentam uma ideia de quem seria Nossa Senhora pelo trabalho que estas mulheres realizaram. Abigail está citada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 23 a 25. E aconteceu o seguinte, ela era casada com um tal de Nabal, que ofendeu o rei Davi. E o rei Davi quis logo acabar com ele. Foi naquele momento que Abigail carregou alguns burros, né, com produtos, com carne de animais, etc., né? E foi ao encontro do rei Davi, dizendo, pelo amor de Deus, não mate o meu esposo, ele pecou, ele ofendeu o Senhor, aceita esses donativos. E o rei Davi aceitou. Portanto, esta mulher obteve a clemência do rei Davi.
uma imagem daquela que será um dia a tarefa de Nossa Senhora. Como medianeira, padre? Como medianeira das graças, e também ela que intercede para que Deus não nos castigue. Advogada dos cristãos, é um título de Nossa Senhora. Né? Exato. É ela que intervém para que Deus se acalme, usando uma palavra assim, nossa, tipicamente humana. Né? Olha só, é a tarefa típica da verdadeira mamãe. Então, a figura de Abigail do Antigo Testamento, sim. Onde que a gente encontra mesmo essa passagem? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 23 a 25. Ele, oferecendo donativos, conseguiu a clemência do rei Davi. Então, essa figura de Abigail do Antigo Testamento, a gente pode traçar um paralelismo seguro com a presença medianeira, advogada dos cristãos, que Nossa Senhora exerce até hoje na igreja e na história da salvação. Perfeito, né? Certo. Depois temos também a figura de Esther, a rainha, olha, rainha Esther, né? Esposa do rei Assuero, e foi esta rainha que a um certo ponto ela quis dialogar de uma maneira íntima com o seu esposo e mostrando uma grande tristeza porque havia sido decretado a morte, digamos assim, e o fim da presença dos hebreus. E ela era daquela etnia. Certo. Portanto, ela conseguiu que o rei Assuero não colocasse em prática o planejamento que havia aprovado e acabou dando paz, criando situações de diálogo e prosperidade para o povo dos hebreus, ao qual ela pertencia. Aí que nós podemos entender mais uma figura de Nossa Senhora, rainha já está claro, do céu da terra, e que intercede por nós que somos os pecadores. Aliás, o nosso telespectador aqui, o Igor Morvan, semana passada eu falei: Ei, Igor, faz tempo que você não mandava e-mail para a gente de participação, já está mandando de novo. Obrigado aqui pelas suas participações, que são bem legais, viu, Igor? Ele está lembrando aqui, justamente, da passagem de Esther, o livro de Esther, no capítulo 2, versículo 17, que ele destacou aqui para a gente, que diz o seguinte: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça em favor diante dele mais do que todas as mulheres, pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em seu lugar. Parece que está falando de Nossa Senhora. Exato, preferida, escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do nosso Salvador, né? Portanto, muito bela esta imagem do livro de Esther. E temos também mais uma, Judite. Temos o livro de Judite, né? Estamos no tempo da deportação do povo da Terra Prometida para o exílio da Babilônia, um exílio que durou mais de 150 anos. Aconteceu que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e carregou toda aquela gente para aquele país tão longe. Um dos generais de Nabucodonosor chamava-se Holoferne. E este homem já havia decidido com o seu exército acabar com todo o povo que estava lá, povo proveniente de Jerusalém, entre os quais estava esta mulher que era belíssima, tinha uma estética extraordinária. E o general Holofernes começou a gostar de Judite. E uma noite, Judite preparou um jantar, né, bem requintado, etc., né, e tomou até um bom vinho, este Holofernes, né, e de repente dormiu. Ela mandou os soldados sair da tenda e quando ficou sozinha com Holofernes, pegou uma espada, lhe cortou a cabeça e carregou a cabeça, né, para o seu povo, da cidade vizinha. E naquela mesma noite, quando descobriram tudo, Holofernes estava já sem cabeça e o povo, o seu exército fugiu. Mais uma vez, um exemplo de como Deus sempre escolhe as pessoas mais fracas para confundir os poderosos e os fortes. Ah, interessante. É essa relação, então, de Judite. Sim, exato. Daquele que Deus escolhe dos mais fracos para confundir os poderosos. Exato. E aqui nós poderíamos pegar logo o primeiro capítulo de Lucas, quando Nossa Senhora, na frente do arcanjo Gabriel, dirá aquela famosa frase:
eis aqui a serva, a escrava de Deus, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Bonito, hein, Padre Portanto, até na história nós podemos notar, Eric, prezados amigos e telespectadores, que esta dinâmica de atividade divina se realiza também até nos nossos dias. Sempre Deus escolhe as pessoas até mais frágeis para realizar os seus grandes projetos. Legal, porque Esther e Judite, né, são personagens conhecidas, né? Abigail um pouco menos, né? Abigail a gente encontra lá em Samuel. Samuel, sim. Primeira Samuel? É primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 23 a 25. É bom lembrar que, às vezes, nós estamos com a Bíblia nas mãos, pode ser que os senhores não encontrem o livro de Judite, porque os nossos irmãos crentes e protestantes tiraram da Bíblia 7 livros, entre os quais o livro de Judite. Entendi. Portanto, se não encontra é porque a Bíblia não é católica, por este motivo. Se tem Judite, é católica. Sim. Eu trabalho com o Padre Guido aqui no programa Eclésia há pouco mais de 2 anos, né? Eu já conheci o Padre Guido de um tempo antes, já trabalhamos nos bastidores aqui em outros programas aqui na casa, mas aqui, apresentando há pouco mais de 2 anos. E também na Jornada Mundial da Juventude do Brasil, né? Vocês lembram aqui da Jornada do Rio de Janeiro, nós começamos a fazer as transmissões e depois lá trabalhamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está assistindo um programa há pouco tempo, queria ressaltar que vale a pena você entrar no nosso site rs21.com.br, pois dedicamos há muito tempo já um programa sobre as mulheres do Antigo Testamento. Ela foi um programa exclusivo sobre cada personagem mulher do Antigo Testamento. Está lá no nosso site, achou lá no nosso portal rs21.com.br, clica em programas, acha o programa Eclésia, clica em vídeos, pronto, todos os programas estão lá. Fizemos um programa sobre as mulheres do Antigo Testamento e um programa sobre as mulheres do Novo Testamento. Então, às vezes, a discussão começa aqui interessante, você quer se aprofundar, tem um programa já prontinho para você assistir lá no nosso site. Padre Guido, bom, é interessantíssima essa história do Antigo Testamento, mas conversando sobre o Novo Testamento, vamos dar um pulo, que eu acho que vale a pena. Vamos para o intervalo, diretor? Depois a gente continua na questão 5? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas eu queria que na volta o senhor... A gente já fez um programa também, está lá no nosso site. Eu sei que é repetitivo, mas vale a pena porque o conteúdo é bacana. Mostra, vai abrir para a gente, diretor? Mostra aí para a gente rapidinho o nosso site, então. O Bruno vai pôr para a gente aí o portal da Rede Século XXI. Como é que faz para a gente achar o programa Eclésia? Pode colocar, Bruno, tá aí? Tá ok? Está preparando ali para a gente. Eu sei que eu sempre fico repetindo aqui, mas é que eu quero dar destaque mesmo ao nosso conteúdo. Está lá, o portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Clica em programas. Esse portal é bem interessante, tem muita informação legal. Todos os programas da casa aqui estão nesse site, clicou em programas, achou o programa Eclésia, pronto. Os últimos programas estão ali, os mais recentes, mas se clicar em vídeos, abre todos. Todos. E aí você vai achar nessa lista de vídeos todos os nossos programas, inclusive esse que falamos sobre as mulheres no Antigo Testamento, as mulheres no Novo Testamento. E o assunto da próxima pergunta que eu ia fazer também está aí nesses vídeos, né? Nós fizemos um dia um programa sobre a verdadeira devoção, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, segundo São Luís Grignion de Montfort. Esse é o assunto da próxima pergunta. O Padre Guido tem uma explicação interessante sobre esse conteúdo, que a gente vai para o intervalo e vamos entender o que tudo isso, o que isso tudo tem a ver com a Bíblia, que a gente acabou de dizer até aqui sobre o Antigo Testamento, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já conversando sobre Maria nas Sagradas Escrituras.